James, para de terem sido casados, o Bang fez Lisa James. Lisa James é Lisa James. O Bang fez, meu. Pelos vistos, parece que dessa vez Fred Josias deixou fãs de Lisa James e vários internautas do seu programa irritados. Ou seja, diante de algumas palavras críticas que ele lançou para Lisa James, parece que a maior parte do seu público não concordou, ou seja, nem gostou. Porque como todos nós sabemos, ontem lembrava-se a morte do Ben Morinho, marido da Lisa James. E em vez de entrar na onda de homenagem como fizeram os outros artistas, Fred também criticou a Lisa James, ou seja, Fred averiguou as redes sociais e viu que a Lisa James não fez nenhuma publicação. Ou melhor, Fred Josias queria que a Lisa James pelo menos publicasse alguma coisa, fizesse alguma homenagem. E Fred Josias ainda acrescentou dizendo que uma vez que a Lisa James está casada, não precisava publicar como seu marido, ou seja, não precisava fazer uma publicação como fizesse para o seu marido, mas sim como uma artista. Ou melhor, que como uma fazedora da música moçambicana, Lisa James deveria também fazer uma homenagem, porque Bang foi uma das pessoas que contribuiu para o sucesso dela. Pois Fred Josias ainda comentou dizendo que nem a Lisa James nem a sua filha não fizeram nenhuma homenagem nas redes sociais. E foi a partir disto que vários internautas criticaram a Fred Josias, ou seja, não concordaram com aquelas suas palavras. Pois alguns comentaram que na verdade Fred Josias não sabiam o que realmente a Lisa James estava preparando, ou o que realmente ela quer fazer, ou o que realmente ela fez. Pois eles ainda acrescentaram dizendo que ela está numa nova relação, que isso é normal, que ei Fred Josias, deixa a Lisa James ser feliz. Pois outros ainda comentaram dizendo que a Lisa James não é obrigada a fazer isso, e muito menos ela não precisa fazer a homenagem em público, porque ela está numa nova relação. Ainda disseram que na verdade a vida do outro não é para você entender. Pois disseram que Fred Josias não devia mais falar desse assunto, que devia evitar e deixar a Lisa James em paz. Então confira um pouco o rescaldo desse papo de Fred Josias, mas antes te convido, subscreva no canal e fica a par de todas as novidades que agitam a mídia nacional e internacional. A própria filha, nós esperávamos ver a filha do Ben também hoje postado. Descansa em paz, pai, 3 anos. Mostra aí o Instagram. Esse é o Instagram da Lisa. Lisa não postou nada. Uai, meu, o que está acontecendo aqui? Eu estou controlando aqui o Instagram da Lisa. Lisa James está no silêncio, não é? Parece que foi a esposa do Ben. Tudo bem que agora ela é casada com outro homem. Mas, meu, é importante dizer que o Ben fez Lisa James. Para de terem sido casados, o Bang fez Lisa James. Lisa James é Lisa James. O Bang fez, meu. Também casou, tá novo uma relação, mas mana, é sério, o teu silêncio fica no silêncio mesmo. Como se nada tivesse acontecido. Eu não sei, não quero meter muito, mas pá, estranho, esquisito, pá. Feio, mano, não sei. Talvez ela tá preparando uma homenagem pro Bang. Talvez o Nelo Santos está por vir, mas sinceramente, vamos lá deixar casamento, vamos lá deixar que foram casados. A Lisa James e Lisa James, cada bem, podia talvez postar na vertente de cantora para um promotor. Ok, casou, tá numa outra relação, mas Bang, meu. Para eles terem sido casados. Eu não sei, não quero meter muito. Não quero meter muito, mas é estranho, esquisito, não é? Analisa. Não sei o que está acontecendo, não quero meter, mas eu acho que... Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!